bem-vindos a mais um vídeo dessa semana. Essa semana eu tô postando um vídeo por dia e é sempre de alguma receita. Hoje nós vamos fazer um pão caseiro, ele é 100% integral. Não vou dizer que é a coisa mais rápida de se fazer, porque tem que esperar a massa crescer, mas eu juro que vale muito a pena. Essa receita rende muito, inclusive se você quiser fazer metade da receita vai render bastante também. E ela é maravilhosa. Eu aposto que você não vai mais querer comprar pão integral no mercado, cheio de conservante. Esse daqui não tem conservante nenhum. E apesar de ter que sovar a massa, essa é a única parte um pouquinho mais chata do processo. Mas eu prometo que vale a pena. Então vamos começar. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o fermento e o açúcar na água morna. Não pode ser quente, porque senão o fermento não vai desenvolver e não vai crescer, tá? Tem que ser morninha. Uma temperatura que você consegue colocar seu dedo por 10 segundos e não gera nenhum desconforto. Todos os ingredientes dessa receita estão aqui embaixo no box de informações, então é só você dar uma checada e vamos começar. Eu vou colocar o fermento na água e logo em seguida o açúcar. O açúcar ele serve meio que de alimento para o fermento, ele dá uma ajudada ao fermento. Então eu coloco aqui na minha panela mesmo, onde eu esquentei a água, dou uma mexida e vou deixar isso aqui descansar por 10 minutos. Bom, agora eu vou misturar os outros ingredientes, que são a farinha de trigo, o azeite e o sal. A farinha de trigo que eu tô usando é 100% integral, mas você também pode fazer com a farinha de trigo branca e também pode mesclar as farinhas, dá super certo também e fica super gostoso. Não tem nenhum segredo aqui, é só misturar. Quando você vai fazer um pão, você nunca pode colocar o fermento junto com o sal, porque o sal ele não deixa o fermento crescer, o contrário do açúcar. Então eu coloco sempre aqui nessa mistura depois que o fermento já deu aquela crescidinha na panela. Bom, e aí coloco o azeite também. Olha só, aqui é o processo do fermento. E essa parte que tá subindo é porque ela já tá fermentando. Se por acaso você fizer isso daqui e o seu fermento não subir, ou a água tá muito quente, ou o fermento pode estar vencido. Pronto, agora que já se passaram uns 10 minutos, ficou assim. E agora a gente vai colocar a mão na massa. Suas mãos têm que estar limpas, claro. Então eu vou despejar todo o conteúdo aqui. Vai ficar uma meleira. Eu recomendo que assim que você mexer a farinha para colocar na vasilha, você separe uma xícara para você ir acrescentando caso necessário, porque às vezes não precisa. Depende muito da umidade de cada farinha. E aí, a gente vai misturar aqui. Fica essa melequeira aqui mesmo, tá? Então você mistura aqui, ó, até não ter mais farinha seca sobrando, tá? Bom, chegou a hora de sovar a massa, é a parte um pouquinho chata. Você coloca toda a massa numa superfície limpa. Estava gravando uma receita para o YouTube e a farinha, tipo assim, faltou uma xícara de farinha no meio. Eu tive que parar tudo pra vir comprar. Larguei a massa lá na bancada e fui na conveniência comprar, mas consegui, agora eu tô correndo pra voltar. É que eu passei a massa pra bancada, eu vou adicionar farinha porque ela ainda tá grudando. Ela tá uma massa meio grudenta ainda. Então eu vou colocar mais um pouquinho pra ela desgrudar da minha mão. Vou colocando aos pouquinhos assim. E vou misturando. E aí você vai virando a massa e apertando assim, ó. Você vai fazer isso de 5 a 10 minutos. Mas aí você coloca um videozinho no YouTube, coloca a sua música favorita, que eu prometo que vai passar bem rápido. Quando a farinha de trigo já tiver entrado na massa e a massa não estiver mais grudando na sua mão, é o ponto certo. A minha eu gosto de deixar assim, ó. Ela gruda um pouco quando eu enfio minha mão, mas ela não vem nos dedos. Eu acho que o pão fica mais gostoso assim. Agora que eu já sovei a minha massa, eu vou dividir ela ao meio. E aí eu vou deixar ela descansando para crescer. Uma nessa vasilha, que eu coloquei primeiro, e outra em outra vasilha. Se você tiver uma vasilha bem grande, pode colocar, mas é porque essa massa cresce bastante e uma vasilha só não dá. Bom, agora eu vou colocar a massa dentro do forno, só que o forno tem que ficar desligado, tá? É só um lugar calmo, digamos assim, para a massa descansar e crescer bem bonitinha. E aí o tempo dela crescer é 1 hora. Eu sei que parece chato, mas coloca o timer no seu celular e vai ver um filme, vai fazer alguma outra coisa, porque pão é isso. Na verdade, pão não é isso. Dá pra fazer pão também sem salvar massa, sem esperar a massa crescer. Mas isso é assunto pro vídeo de amanhã, tá? Então, se você não é inscrito aqui no canal ainda,
se inscreve e ativa as notificações para você não perder mais nenhum vídeo. E aí amanhã eu vou ensinar a fazer um pão mais simples, mas ele não é um pão 100% integral, é um pão branco mesmo, muito gostoso, mas não é aquele pão igualzinho que a gente compra na padaria, sabe? E pra ser sincera, ele rende tanto, é tão gostoso de fazer, que eu faço muito mais desse do que do outro. Mas enfim, eu vou deixar essa massa aqui crescer, vou fazer outras coisas e daqui a 1 hora eu volto pra mostrar pra vocês como que tá. Eu cubro com um paninho e eu vou colocar no forno por 1 hora. Forno desligado, pelo amor de Deus. Agora ela tá assim. 1 hora depois, aqui estou eu. Vamos ver se a massa cresceu, olha só. Essa dobrou de tamanho e essa daqui também. Acho que ficou um pouco maior do que o dobro, na verdade. E agora chegou uma parte muito legal. Agora chegou a hora de moldar os pães. E você pode fazer no formato que você quiser, na verdade. Você pode fazer uma bolinha e comer como se fosse um pão de hambúrguer. Inclusive, você pode comer com o hambúrguer que eu ensinei a fazer ontem aqui no canal. Você pode fazer em formato de pão de leite, você pode fazer como você quiser. Às vezes eu abro a massa como se fosse um pão sírio. Eu acho que fica super legal pra fazer uma pizza de noite. Eu só coloco molho de tomate, um queijinho ou uma ricota, um tomatinho. Fica super legal. Então é só abrir a massa de acordo com a sua vontade. Lembrando que a massa ainda vai crescer um pouco mais. Então não faz do tamanho que você quer que fique, porque vai ficar maior do que isso. O que eu mais faço é enrolar o pão. Então eu abro a massa, faço como se fosse um charutinho. E aí eu deixo eles descansando, crescendo um pouco mais. E é dessa forma que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Você vai precisar de um rolo de abrir a massa. Eu vou começar colocando um pouco de farinha aqui. Talvez essa farinha pareça branca pra vocês aí, mas é uma farinha de trigo integral. Eu prometo, tá aqui escrito na embalagem. Eu vou pegar metade dessa massa. Vou colocar aqui. E aí eu vou abrir. Não precisa abrir ela muito fina, porque a gente vai fazer como se fosse um charutinho assim, ó. Bom, esse daqui é o primeiro pão. Eu vou dar uma esticada na massa. E vou colocar aqui, ó, no sentido do comprimento. Aqui vão caber 2. O ideal é que você unte a sua forma, tá? Com manteiga ou óleo e um pouco de farinha de trigo. Eu untei com spray próprio pra assar. Uma outra opção que você pode usar é uma manta de silicone que seja própria para assar. A minha tá toda manchada, mas é porque o forno daquele elétrico ele mancha, infelizmente. Mas eu juro que tá bem limpinha, tá? Eu lavei. Então eu coloco que também nesse caso da manta de silicone não precisa untar forno. Bom, e aí eu vou repetir o mesmo processo com o restante da massa. Eu sempre gosto de melar a parte de baixo da massa e aí eu viro para não ficar grudando no rolo. Bom, agora os pães vão descansar por mais 1 hora, não briguem comigo, vai valer a pena, eu juro. Eu vou deixar eles descansando 1 horinha dentro do forno de novo. E aí quando faltar uns 10 minutos eu tiro do forno e pré-aqueço o forno pra gente assar. Eu vou pré-aquecer o forno a 180 graus. Bom, se tiver algum profissional da culinária me assistindo, provavelmente eu manuseei a massa de um modo inadequado, fiz alguma coisa que não seria tão profissional, mas eu não sou profissional, eu faço porque eu gosto mesmo, que é uma coisa que eu faço em casa, dá certo, o pão fica gostoso, fica super lindo, super macio e cresce bastante. Então eu vou colocar eles pra descansar e eu mostro pra vocês como é que vai estar daqui a 1 hora. Assim ficaram os pães, eles cresceram muito. Agora eu vou pré-aquecer o forno por 10 minutos e depois assar por mais ou menos 25, 30 minutos. Meia hora depois, olha que pães! Vou tirar. Olha que coisa linda que ficou. Rendeu 4 pães bem grandes. Olha, gente, que delícia! Eu tenho certeza que vocês estão se perguntando, tá, mas o que Isabela vai fazer com tanto pão nessa casa? Então eu vou contar pra vocês um segredo. Assim que os pães esfriam, eu pego um papel toalha, eu embrulho cada pão separadamente, e aí eu coloco num saquinho Ziploc no congelador. Pode ser também vasilha de plástico, onde você preferir. O importante é que fique bem vedado. E também é importante congelar no dia que você faz. Assim que você faz, esfriou, congela. E aí, no dia que você quiser comer, tira mais ou menos 1 hora e meia antes de você comer, que ele fica perfeito, maravilhoso, como se tivesse acabado de fazer, não. Mas se você coloca uns 10 minutinhos no forno, aí vai ficar parecendo que acabou de fazer. Eu gosto muito de fazer dessa forma,
Eu acho que os pães ficam ótimos, eu tenho mais trabalho num dia, mas aí dura muito mais tempo. Ele é um pão maravilhoso, assim, ele é um pão integral, mas, gente, ele fica muito bom. Muito, muito bom, mesmo sendo com farinha 100% integral. Claro que a gente ama pão, eu amo qualquer pão, mas esse assim é o que fica, a massa fica molhadinha, ficou fofinha, fica maravilhosa. Eu queria fazer um agradecimento mega, mega, mega especial ao tio Eduardo, que na verdade é tio de Rick, eu peguei emprestado pra mim. Foi ele que passou a primeira receita pra gente. E aí eu comecei a fazer, mas eu gostei tanto de fazer pão. Tanto, tanto, tanto. Que aí eu fui adaptando. Eu já fiz muitas vezes, sério, já fiz várias vezes. Eu fui adaptando, adaptando, até chegar na minha receita. Então essa é a receita final. Como esse pão, ele não tem conservante, gente, como um pão no mercado, não achem que vocês vão deixar assim, largado em qualquer lugar. Vão passar 5 dias e o pão vai continuar mega fofinho. Aquele pão no mercado que vem num saquinho já fatiado, ele tem muito conservante, tem muita coisa ali que não é só farinha. Então conserve ele direitinho pra não estragar, tá? E é isso, espero muito que vocês tenham aproveitado o vídeo. Desculpa o falatório, que foi uma receita um pouco mais completa. É isso, espero você aqui amanhã. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E eu tenho certeza que tem alguém especial que merece receber essa receita. Então manda o link desse vídeo pra essa pessoa. Beijo, tchau, até amanhã.